Bom dia, hoje é dia 26 de fevereiro e vamos para o nosso devocional do dia, onde eu leio tanto o devocional da manhã como o devocional da noite, do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra em Jonas 2, versículo 9 e Levítico 13, 13. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco neste dia. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional do dia, começando com Jonas. Ontem, no devocional do dia, do devocional da noite, a gente leu a introdução do livro de Jonas, então vamos ler ele novamente. Vamos lá, Jonas, Oséias, Joel, Amós, Miqueias, Jonas. Vamos lá. O livro de Jonas. Autor e época da escrita. O profeta Jonas já é mencionado em 2 Reis 14:25. Ele era filho de Amitai e originário de Gat-Hefer, na Galileia, no norte de Nazaré. Em 2 Reis 14, também é dito que ele era um servo de Deus e um profeta que profetizou que as fronteiras de Israel de Hamat, na Síria, abaixo do Mar Morto, seriam restauradas. Isso ocorreu durante o reinado do rei Jeroboão II, 793 a 753 a.C. Dessa forma, o ministério de Jonas deve ter ocorrido durante o tempo de Jeroboão ou logo antes dele, fazendo com que seus escritos proféticos sejam um dos primeiros após Joel e próximo a Oséias e Amós. A Síria era o império mais poderoso do leste nos tempos de Jonas. A capital da Síria era a antiga Nínive, da qual já havia sido construída por Nimrod, junto a Rehobote, Recém e Calá. Calá é a única cidade chamada de grande cidade nas Escrituras. É possível que a expressão grande cidade em Jonas 1, versículo 2, possa ser entendida do mesmo jeito. Neste caso, a jornada de 3 dias em Jonas 3, versículo 3, não seria difícil. Propósito da escrita: Jonas recebeu de Jeová a comissão de anunciar o julgamento de Deus à cidade pagã, ímpia e hostil. Contudo, Jonas internamente recusou a vontade de Deus de falar com outras nações além de Israel, fugindo para Tarsis. Porém, Deus o alcançou. Ele enviou uma tempestade no mar para que o navio a qual ele estava fosse quebrado. Ele também fez com que a sorte caísse sobre Jonas, e os marinheiros o lançaram ao mar. Finalmente, Jeová preparou um grande peixe, e na barriga dele Jonas passou 3 dias e 3 noites, até que o peixe vomitasse Jonas sobre terra seca, segundo o comando de Jeová. Depois de todas as coisas, Jonas finalmente estava pronto para levar adiante a comissão de Deus e pregar a mensagem para Nínive. Ainda 40 dias e Nínive será derrubada. Quanto ao povo de Nínive, quando o povo de Nínive se arrependeu através da pregação de Jonas e Deus anulou o juízo iminente, nós vemos mais uma vez o orgulho de Jonas por ser judeu e sua irritação com a graça de Deus para os pagãos. Ele ainda precisava aprender que ele mesmo havia recebido uma prova da bondade de Deus para sua necessidade física, mas ele não demonstrava compreensão quanto queria mostrar sua misericórdia para as almas daqueles descrentes. Segunda Reis 14:15 já nos informa que Jonas era um profeta. Em contraste a todos os profetas do Antigo Testamento, seu ministério foi direcionado aos habitantes pagãos de Nínive, e não ao povo de Israel. A única mensagem profética que Jonas anunciou sobre o juízo que viria sobre Nínive. Portanto, Jonas é o único profeta do Antigo Testamento que revela a graça de Deus para os pagãos. A expectativa de Jonas foram os principais conteúdos e propósitos do livro. O lado profético desse livro está não somente na curta mensagem em Nínive, mas também em toda a história de Jonas descrita nela. Contudo, muitos críticos querem reduzir o livro de Jonas a uma alegoria, uma parábola ou lenda por causa dos milagres descritos nelas.
especialmente o aparecimento do grande peixe que devorou Jonas. Mas o próprio Senhor Jesus, no Novo Testamento, testifica claramente a historicidade do profeta Jonas e suas experiências. Ele também aponta para quatro significados do livro. Primeiro significado: o livro de Jonas é uma prova da graça e misericórdia ilimitada de Deus, não somente para o seu povo terreno Israel, mas também para os pagãos ímpios de Nínive. Ele mostra que Deus deu a essas pessoas arrependimento para a vida. Para Israel ou para os judeus, respectivamente, era muito difícil entender, visto que eles consideravam que somente eles eram o povo eleito de Deus. Segundo, o livro de Jonas contém uma representação tipológica da história do povo de Israel. A nação havia falhado em ser uma testemunha de Deus, assim como Jonas, e tem estado no mar das nações ou dispersão por um longo tempo. Mas Israel tem sido mantido de forma miraculosa, assim como Jonas, e será a testemunha de Deus para as nações nos tempos futuros. Um dia o evangelho do reino será espalhado por judeus convertidos por todo o globo. Terceiro, Jonas é um tipo do Cristo. Em Mateus 12, 39 e 40, o Senhor Jesus está anunciando aos escribas e fariseus que ele não dará nenhum sinal senão o sinal de Jonas, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no coração da terra. Outro sinal para Israel foi o Senhor Jesus indo para outras nações, como vemos em Lucas 11, versículo 30. Finalmente, quarto, Jonas mostra o caráter do coração humano, no qual diz a respeito aos crentes frequentemente se submete à vontade de Deus de forma relutante, buscando sua própria honra e seus próprios interesses, ao qual pode ser duro como pedra em relação a outros homens. Mesmo a verdade de Deus somente agrada o coração humano quanto a sua própria importância possa ser reforçada por ela. Jonas tinha de aprender tudo isso dessa forma. Este pequeno livro contém lições muito práticas para todo leitor. Peculiaridades. Os milagres de Deus. O livro de Jonas é um livro de milagres. Os milagres parecem parcialmente ser coincidências, mas a mão de Deus está por todos eles. Jeová trouxe a tempestade no mar. Jeová fez a sorte cair sobre Jonas. Jeová havia preparado um grande peixe. Jeová conduziu o peixe e ele vomitou Jonas na terra seca. Jeová preparou a abobeira. Jeová preparou o verme que feriria a abobeira que viria a morrer. Jeová preparou um forte vento leste. O grande peixe e a conversão do povo de Nínive têm sido questionados de forma específica. Mas o Senhor Jesus confirma ambos os fatos como os históricos. Panorama do conteúdo, a gente vai ler sobre Jonas 2. Jonas ora a Deus. Então, mas aí a gente tem essa frase dita por Filipe. Eu deixo meu testemunho que os piores dias que já tive acabaram sendo meus melhores. E quando Deus parecia mais cruel para mim, ele era muito gentil. Se alguma coisa neste mundo pela qual eu o abençoaria mais do que qualquer outra coisa é para a dor e aflição, estou certo que essas coisas, o mais rico e terno amor de Deus, foram manifestadas a mim. As carruagens de nosso Pai estremecem com mais força quando nós trazem os mais ricos carregando do ouro e sua graça. Cartas de amor do céu são frequentes enviadas em envelopes com bordas pretas. A nuvem negra de terror é grande de misericórdia. Não tema a tempestade, ela traz cura e suas curas quando Jesus está com você no navio. A tempestade apenas apressa o navio para o porto desejado. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Jonas. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas 2, versículo 9. A salvação é obra de Deus. É apenas ele quem desperta a alma morta em delitos e pecados. E também é somente ele quem mantém a alma em sua vida espiritual. Ele é o Alfa e o Ômega. Ao Senhor pertence a salvação. Se sou orante, Deus me faz orar. Se tenho virtudes, eles são presentes de Deus para mim. Se mantenho uma vida constante, é porque ele me ampara com sua própria mão. Eu não faço nada por minha própria preservação, exceto, eh, exceto o que o próprio Deus faz primeiro.
em mim. Tudo o que tenho, toda a minha benevolência é apenas de Deus. Quando eu peco, é por minha conta. Mas quando ajo corretamente, isto é Deus, plena e completamente. Se rejeito um inimigo espiritual, a força de Deus moveu o meu braço. Vivo perante os homens uma vida consagrada. Não sou eu, mas Cristo que vive em mim. Sou santificado, eu não me purificarei. O Santo Espírito de Deus que me santifica. Sou separado do mundo? Sou separado pela disciplina da santificação de Deus, para o meu bem. Cresço em conhecimento. O grande instrutor que me ensina. Todas as minhas joias foram desenhadas pela arte celestial. Encontro em Deus tudo o que desejo, mas em mim mesmo encontro apenas pecado e miséria. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Alimento na palavra, essa palavra não será alimento para mim, ao menos que o Senhor faça dela comida para a minha alma e me ajude a me alimentar dela. Vivo do maná que cai do céu? O que é aquele maná senão o próprio Jesus encarnado, cujo corpo e sangue eu como e bebo? Continuamente estou recebendo renovação de forças. Onde obtenho o meu poder? Minha ajuda vem das colinas do onde eu obtenho o meu poder. Minha ajuda vem das colinas do céu. Sem Jesus, nada posso fazer. Como um galho não pode dar frutos, ao menos que esteja preso à vinha. Nada posso eu, ao menos que esteja nele. O que Jonas aprendeu nas profundezas, que eu posso aprender em meu momento devocional dessa manhã, ao Senhor pertence a salvação. Então a salvação é algo de Deus. Não tem nada que a gente possa fazer. Isso não é doutrina calvinista, não é doutrina. Isso é Bíblia, de homens. Isso é Bíblia. A salvação vem de Deus. Ele, quem mantém, é o Espírito Santo que nos santifica, é Ele que nos escolhe, é nele que nós estamos ligados para fazer todas as nossas obras. Então, nós não vamos fazer nada para ser salvo, não tem nada para o que fazer para ser salvo, senão ter sido escolhido por Deus ainda no confim da terra, lá no princípio. Então, agora vamos ler o nosso a introdução do terceiro livro de Moisés, chamado Levítico, que é a base do nosso devocional da noite. Circunstância da escrita. Embora o livro de Levítico tecnicamente seja anônimo, evidências da Bíblia e das tradições judaicas e cristãs atribuem sua autoria ao legislador Moisés. Moisés foi o principal recebedor da revelação de Deus no livro de Levítico. Em outro lugar, dizes que Moisés anotou a revelação que recebeu. O autor do livro de Levítico era alguém bem familiarizado com o evento do livro e um bom conhecedor do deserto Sinai, o que nos faz deduzir que ele tenha sido uma testemunha ocular dos eventos. Cerca de um ano se passou desde a chegada de Israel ao Sinai até a sua partida. Durante esse tempo, Moisés recebeu o pacto do Senhor e erigiu o tabernáculo e recebeu todas as instruções contidas em Levítico e nos capítulos iniciais de Números. Esse bloco de material é a narrativa contínua que começa em Êxodo 19, passa por Levítico e estende até Números 10, versículo 11. Mesmo esses eventos sendo ocorridos em um espaço de apenas um ano, eles recebem um espaço maior nos livros de Êxodo até Deuteronômio. Desta forma, Moisés mostrou a importância especial da revelação do Sinai para a redação do Pentateuco. A repetição da expressão "o Senhor falou a Moisés" ao longo de Levítico não deixa dúvidas que as instruções ali contidas eram de origem divina e não criação de Moisés. Contribuição para a Bíblia. Levítico é frequentemente negligenciado porque os cristãos não entendem bem a sua mensagem e propósito. Jesus não pensou assim, pois colocou "ama o teu próximo como a ti mesmo" como o segundo maior mandamento. O apóstolo Paulo considerou essas palavras como a soma dos mandamentos mosaicos. O escritor de Hebreus invocou a imagem de Levítico ao descrever a pessoa e o papel de Jesus Cristo, o sacrifício, o sacerdócio e o dia da expiação. O estudo de Levítico nos dá uma profunda devoção a Jesus Cristo, uma adoração a Deus mais forte e uma melhor compreensão da vida cristã diária. Então leia Levítico. Eu sei que é um livro que é um monte de livro de regras, mas é importante para você entender. Estrutura. Levítico é principalmente uma coleção de leis, como um pouco de narrativa histórica. As leis contidas em Levíticos podem ser divididas em dois grupos. Principalmente vêm os mandamentos. Primeiramente vêm os mandamentos, ou lei apodítica. Trata-se de mandamentos positivos, farás, e mandamentos negativos, não farás.
O segundo tipo de lei é o casuístico. São leis que usam um caso como exemplo para fazer se algo acontecer. Se alguém Alguns estudiosos procuram dividi-las em leis civis, morais e cerimoniais, mas não há provas que os israelitas faziam tais distinções, que é o pessoal que algumas igrejas mantêm algumas leis de Levítico, então eles meio que dividem e falam que as leis cerimoniais não têm, mas algumas leis civis e morais ainda mantêm. Como é a questão do sábado, toda a dieta que é mantida aqui, como não comer carne de porco, não comer outras coisas, que é mantida por algumas igrejas, mas para mim, para um cristão genuíno, nós não temos que manter essas leis. Essas leis já foram cumpridas. A gente tem que manter o que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Spurgeon em Levítico: se quisermos que ele seja nossa expiação, aquele a quem Deus designou para ser seu sacrifício, devemos nos achegar a ele, confessando nossos pecados. Nossa compreensão de Deus deve ser a de alguém que se sente conscientemente culpado. Ele não nos pertence, se não formos, se formos, ele só nos pertence se formos pecadores. Nesse ato houve também uma confissão de auto-impotência. Se o mais perfeito animal saísse vivo do altar, a expiação não teria resultado em nada. Deveria ser sem mácula para uma oferta, mas ainda assim sua perfeição não se constituía um sacrifício até que fosse morto. Do mesmo modo, Jesus deveria morrer. Sua natureza perfeita, seu trabalho árduo, sua vida inocente, sua consagração perfeita não nos trairiam nada sem o derramamento de sangue. Então é isso. Essa é a introdução de Levítico. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Se a lepra cobriu toda a sua carne, declarará limpo o que tem a mancha. Levítico 13, versículo 13. Esta regra poderia ser bem estranha, mas havia sabedoria nela, pois expulsar a doença provava que a constituição física ainda era saudável. Esta noite, talvez, seja edificante para nós vermos o ensinamento do típico de regra tão singular. Nós também somos leprosos e podemos ler a lei da lepra aplicável a nós mesmos. Quando o homem vê a si mesmo completamente perdido e arruinado, coberto com a contaminação do pecado, e nenhuma parte sua está livre da poluição, quando ele nega toda a justiça a si mesmo e declara culpa perante o Senhor, então ele é o limpo pelo sangue de Jesus, pela graça de Deus. A iniquidade oculta, não sentida, não confessa, é a verdadeira lepra. Mas quando o pecado é visto, é sentido, ele recebe o golpe mortal. E o Senhor olha com olhos de misericórdia sobre a alma aflita. Não é nada mortal do que autojustificação, ou mais esperançoso do que outra contrição. Devemos confessar que somos nada além de pecado, pois nenhuma rápida confissão de tal condição será a verdadeira completa. E se o Espírito Santo agir em nós, nos convencemos do pecado, não haverá dificuldade em fazer tal reconhecimento. Ele fluirá espontaneamente em nossos lábios. Que conforto o texto traz que o texto traz aos pecadores realmente despertados. A própria circunstância que tão gravemente os desencorajou aqui é transformada em um sinal e sintoma de um estado de esperança. Desnudar vem antes de vestir. Cavar as fundações é a primeira parte da construção, e uma minuciosa percepção do pecado é a primeira obra da graça no coração. Ah, pobre leproso, pecador, totalmente destruído de um ponto sadio, encoraja-se por esse texto e venha como está para Jesus. Deixe nossas dívidas serem o que são, grandes ou pequenas, quanto não tivermos a pagar, nosso Senhor nos perdoa a todos. Apenas essa perfeita pobreza que define a alma como um todo. Enquanto pudermos chamar uma migalha de nossa, não temos quitação completa. E esse é o nosso devocional da noite. Sobre ser sincero com Deus sobre os nossos pecados. Como João disse, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é justo para nos perdoar. Então não fuja de Deus quando você pecar, se aproxime dele. Porque o mesmo Jesus que curou os leprosos, curará o nosso pecado. E esse é o nosso devocional do dia 26 de fevereiro. Amanhã nós voltamos com mais um devocional do dia. Nós teremos devocional do dia amanhã e também no sábado. Então tenha um bom resto de quinta-feira e até o próximo.